Tudo bem? Meu nome é Gilberto Reis, eu sou coach e gostaria aqui de compartilhar um aprendizado que eu tive já há algum tempo atrás, eu tenho buscado colocar em prática, a gente tem compartilhado também com algumas pessoas pessoalmente. Eu gostaria então de compartilhar por meio desse vídeo o que seria uma filosofia para melhorar a nossa condição financeira, entendeu? Quer dizer, como melhorar a nossa condição financeira. E essa filosofia, essa ideia, ela vem do filósofo de negócios americano, já falecido, o Jim Rohn, e ele já também influenciou grandes mestres da atualidade, como o Anthony Robbins, o próprio Les Brown, que são formadores, são coaches e formadores também, como também influenciou grandes empresários ao longo desse tempo, ao longo desses anos, como Mark Hughes, por exemplo. Ou seja, essa filosofia, essa mentalidade que envolve a questão financeira, como a gente lidar com a questão financeira, né, de alcançar uma boa administração financeira, ela envolve alguns pontos aqui, principais. Tá? Ou seria, 100% do nosso orçamento a gente dividiria em 70%, 10, 10 e 10. Ou seja, uma filosofia 70, 10, 10, 10, formando o 100% do nosso orçamento. Bom, a primeira coisa, né, até antes dessa forma do 70, 10, 10, 10, é a gente já ter o hábito de registrar o nosso orçamento. Quais são as nossas entradas e quais são as nossas saídas de dinheiro, para eu saber quanto que eu tenho de receita e quanto que eu tenho de despesa. Se eu não tenho isso registrado, se eu não tenho isso vamos dizer assim, documentado, né, ou pelo menos quantificado, fica difícil de eu administrar, de eu gerenciar, de eu saber exatamente quanto que eu estou gastando. E com certeza a tendência é ter surpresas, né? E invariavelmente a gente pode acabar gastando mais do que o recurso que a gente tem, do que a entrada que a gente tem. Às vezes as pessoas não percebem porque estão acostumadas, né, com limite de cartão de crédito, ou tem algum dinheiro na reserva, ou mistura o orçamento de empresa com orçamento pessoal, ou da esposa com o marido, ou do filho, tem lá o porquinho do filho, na emergência vai lá e pega, depois devolve, então por aí vai. Tá? Mas o ideal, o fundamental é eu ter controle registrado quais são as entradas, as receitas, tá? Seja salário, vale, pagamento, ou dependendo da sua atividade, dos teus recebimentos, tá? O teu prolabore, as participações, resultado de vendas, né? Você registra as entradas e registra as saídas, as despesas, água, aluguel, luz, telefone, prestações, né? As carnês e tudo mais, tudo listado, inclusive aquelas pequenas despesas que às vezes a gente deixa sem registrar ou despreza, que é o cafezinho, que às vezes aquele lanche a mais, alguma coisinha na rua, né? E não escreve isso, então não consegue medir. Mas isso já é um princípio, tá? Registrar entradas e saídas, receitas e despesas. Uma vez feito isso, a gente vai ajustar isso para essa filosofia que o Jim Rohn apresentou, tá? Que seria o seguinte, dentro dos 100% do orçamento, 70% do que entra, a gente deveria sobreviver. Ou seja, esse 70%, o foco dessa mentalidade, tá? Dessa filosofia é sobreviver com 70% do que a gente ganha. Tá? Ou seja, o que está nesse 70%? Todas as despesas de alimentação, água, luz, telefone, moradia, transporte, todas as suas despesas vão estar dentro desse 70% da entrada de dinheiro. Essa seria fundamental você ajustar para isso. Tá? Esse seria basicamente o que cobre os 70%. Até a gente, no outro momento, a gente pode aprofundar mais e melhor esse tema. Mas hoje é mais para passar um conceito. Tá? 10% seria para a gente poupar. Seja numa poupança, seja em algum tipo de investimento. Mas 10% eu vou poupar. Para quê? Para aquisições futuras, para coisas que realmente vão ser importantes para mim no futuro. Quem sabe uma viagem. Tá? Mas 10% eu vou guardar. 10% eu vou usar para render para mim de alguma outra forma. Por exemplo, de repente comprando algum produto, algum material, alguma coisa que eu possa revender, é uma ideia. Outra ideia é eu fazer algum tipo de investimento que ele possa render para mim de forma
mais ativa, que eu precise fazer alguma coisa, né, intervir nesse investimento para ele poder me render, provocar um retorno financeiro. Mas basicamente seria algum tipo de venda, algum investimento em alguma coisa que vai ser vendido, eu compro por um valor, vendo por outro, esse lucro é uma forma de eu incrementar, entendeu? Mais uma renda dentro, seria 10% disso. E os outros 10% seria para doação. Mas doar para onde? Bom, aí vai depender do seu estilo de vida, da sua mentalidade, da filosofia de vida que você tem. Algumas pessoas doam 10% para a instituição religiosa que eles frequentam. Dentro desses 10%, você pode até também dividir. Tá? Ou você pode ajudar uma instituição de caridade, uma instituição, sei lá, que acolhe pessoas, moradores de rua, ou crianças em situação, né, que precisam de ajuda, ou mesmo que acolhem casas que acolhem idosos, ou doar a cesta básica. O importante é você abrir mão desses 10% como uma doação. Então é uma entrega, como se fosse um reconhecimento. Então é uma filosofia assim que envolveria, por exemplo, eu ganho tanto que eu sou capaz até de sobreviver e doar, colaborar, cooperar com outras pessoas. Então, é uma filosofia bacana. Com esses 10%, eu fazer essa doação. Aí você escolhe, mas o importante é você ter esse espírito, essa mentalidade de cooperar com outras pessoas, com o próximo. E às vezes a gente pensa que não, mas às vezes um pacote de arroz, de feijão, algum alimento, algum mantimento, vai fazer muita diferença para uma pessoa que está precisando. Então, essa filosofia dos 10% de doação já é legal. Agora, uma coisa que vale até um parêntese, é que às vezes a gente pode pensar assim, olha, poxa, eu ganho tão pouco, né? Como que eu vou doar alguma coisa? Então, deixa eu estar ganhando muito, deixa eu estar ganhando bem, para aí eu ser um doador. Nossa, quando eu estiver ganhando muito, aí eu vou ser bem generoso, eu vou doar muito. Olha, pode ser que isso não funcione. Às vezes a gente tendo algum valor agora, se eu pratico uma doação dentro das minhas possibilidades, tá? Eu faço uma doação, eu já estou abrindo a minha mentalidade para isso. Para quando eu tiver mais, é lógico que eu vou doar mais. Agora, às vezes eu tenho pouco e não dou nada. Fico esperando eu ter muito para doar, às vezes você vai ter muito, mas sempre vai aparecer algum outro motivo para você não fazer doação. Então é uma questão de mentalidade, sabe? De ajustar essa mentalidade de, lógico, de sobreviver, de evoluir, né, financeiramente, mas ao mesmo tempo sendo generoso com pessoas, entidades que precisam de ajuda. Então isso é muito bacana, tá? É claro que essa é uma filosofia global, que inclusive o próprio Jim Rohn fala. É um conceito, é uma ideia, é uma filosofia. De repente, no começo, você não vai conseguir sobreviver com 70%. Você está usando 90%, 95% do teu salário ou da tua entrada, né, das suas entradas, já estão consumindo todo esse valor, todo esse percentual. Então o que você vai fazer? Você vai adotar essa filosofia. Você vai, de repente, pode doar 1%. Opa, doar 1% é melhor do que não doar nada. E assim vai. E a mesma coisa, poupar e reinvestir, a filosofia se estende. Então, o importante é você registrar, ter consciência do teu orçamento, analisar o teu orçamento, usar de bom senso para você estar ajustando isso para a sua realidade, tá? Então, o foco, a meta seria essa. Sobreviver com 70% e depois você vai ter formas ali que vão estar aumentando, né? Se 10% você está doando ou você vai estar usando para incrementar, né, como uma forma de retorno maior, além dos 10% também que você vai guardar na poupança, tá? Então, isso tudo vai te ajudar a construir e aumentar o patrimônio. Porque enquanto a gente estiver gastando mais do que recebe, ou não tiver essa consciência, não tiver esse controle, ou deixa para lá, não está tudo bem, depois dá tudo certo, daqui a pouco vem o 13º mesmo, ou daqui a pouco aparece um outro dinheiro. Não, é melhor a gente registrar, controlar, porque fica mais fácil, a gente tem uma consciência financeira. Então eu vou estar administrando, sabendo o que eu estou fazendo, sabendo para onde eu estou gastando, que até vai chegar no momento que você pode sentar e analisar. Opa, fechou o mês, eu vou analisar. Opa, vou perceber, estou gastando muito com esse fator aqui, estou gastando muito com aquilo lá, estou economizando pouco, esse mês não doei nada. Então, quando você consegue ter esse orçamento escrito, essa mentalidade ajustada, vai ficar bacana para você poder melhorar
Tá? E com certeza vão aumentar as suas entradas e vai chegar numa hora que você não vai precisar nem de 70% do que você ganha para você sobreviver. Para as tuas despesas, de repente você vai crescer, as tuas entradas de dinheiro vão atingir tal proporção que daqui a pouco você vai estar sobrevivendo com 50%, 40% do que você está ganhando, entendeu? Então é uma questão de ajustar a mentalidade. A ideia agora era passar esse conceito. Aí dá para a gente aprofundar depois, mas é legal você pensar, você pesquisar, tá ok? De qualquer forma, espero ter ajudado. Muito obrigado pela atenção. Saúde, paz, sucesso e saúde.